Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, ouvintes! Hoje é quarta-feira, 23 de março de 2022 e está começando agora mais um episódio do podcast Ecológica. E no programa de hoje irei falar sobre a indústria da moda e o seu impacto no meio ambiente no quadro Menos é Mais. Menos é Mais, um quadro sobre consumo do podcast Ecológica. Quando se fala dos impactos da indústria da moda, o que vem em nossas mentes a princípio são os impactos decorrentes da extração da matéria-prima e do processo produtivo, mais especificamente o tingimento das peças e, consequentemente, as águas sujas de tinta que vão parar nos cursos d'água de nossas cidades. Porém, apesar desses serem impactos reais, sérios e graves, há também outras dimensões a ser consideradas, tanto na esfera ambiental quanto na esfera social. No âmbito ambiental, os outros impactos que essa indústria gera são o alto consumo de energia e água, a emissão de carbono e, principalmente, o descarte dos resíduos. No que se refere às emissões de carbono, a indústria da moda é responsável por 8 a 10% da emissão do gás carbônico na atmosfera, perdendo apenas do setor petrolífero, sendo que o poliéster, uma fibra muito utilizada no setor têxtil para a confecção de peças, responde por 32 milhões das 57 milhões de toneladas globais na emissão anual de gás carbônico, além de demorar mais de 200 anos para se decompor. E no ano de 2016, segundo a Plastic Insights, o poliéster respondeu por 55% do mercado global. E detalhe, somente 14% do poliéster usado é reciclado. Um grupo de defesa do meio ambiente em Washington reportou que milhões de toneladas de resíduos plásticos entram nos oceanos a cada ano. Dados recentes, estima-se que 80 bilhões de novas peças de roupas sejam produzidas por ano. Isso representa 400% a mais que 2 décadas atrás, e 35% dessas peças são de algodão. O setor têxtil é o segundo da economia que mais consome água. São necessários 2.700 litros de água para produzir uma camisa de algodão. Por isso, o detalhe dos 35% das peças serem de algodão, eu comentei aqui agora. Então, das 80 bilhões de peças novas de roupas produzidas por ano, 35% desses 80 bilhões de peças é algodão, que consome 2.700 litros de água para produzir uma camisa. Continuando, 7.500 litros de água são utilizados para produzir uma calça jeans. O setor também produz cerca de 20% das águas residuais do mundo e libera 500 mil toneladas de microfibras sintéticas nos oceanos todos os anos. No Brasil, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a indústria da moda gera 175 mil toneladas de resíduos têxteis por ano. O estudo de um grupo de consultoria da indústria da moda de Boston revelou que até 2030 a indústria de vestuário e calçados chegará a 102 milhões de toneladas de roupas e acessórios, aumentando a pressão sobre os recursos naturais. Portanto, a indústria da moda gera impactos em todo o seu ciclo, desde a extração até a disposição final, pois a quantidade de peças produzidas anualmente para atender um mercado volátil gera pressão sobre os recursos naturais, que são consumidos de forma insustentável, como se fossem inesgotáveis. Não é à toa que o processo de extração de matérias-primas, por vezes, é denominado de exploração, porque é isso que acontece. Exploram os recursos, vão além do tempo necessário para o planeta se recuperar. Essa exploração constante e intensa dos recursos polui e contamina os solos, as águas e o ar, além de gerar pressão sobre os recursos naturais, podendo levar à exaustão de alguns recursos que são fontes de matérias-primas, como, por exemplo, nesse caso da indústria da moda, temos a viscose, uma fibra produzida principalmente por meio da extração da celulose, que é encontrada na madeira de árvores de rápido crescimento, onde cerca de 30% é proveniente de florestas nativas
ou ameaçadas de extinção. Aliás, nativas e ameaçadas de extinção. E após explorarem os recursos ao máximo, então as peças passam a ser produzidas. E nessa etapa do processo também temos vários impactos, como o alto consumo de energia e água, a geração de efluentes e o seu descarte incorreto, poluindo e contaminando as águas que ficam próximas às fábricas, dentre muitos outros impactos. Nesse ciclo produtivo da indústria da moda simplificado aqui que eu estou esboçando, chegamos agora ao consumidor. A etapa em que, depois de produzidas, as peças vão para as lojas para serem adquiridas pelo consumidor, o que muitos consideram essa como a etapa final, chamando inclusive de destino final do produto. Mas não se engane, essa não é a parada final das peças, pois depois de serem compradas e usadas por um tempo, estas peças que já não têm mais serventia para aquele que as comprou, seja porque enjoou dessas peças, seja porque não serve mais ou por qualquer outro motivo, e que não pode mais ficar em casa, essas peças tomando espaço, elas acabam indo parar no lixo, mesmo que ainda estejam em condições de uso. Por isso é que não podemos chamar essa etapa, a da peça chegando ao consumidor, como etapa ou destino final, porque depois de chegar até o consumidor, as peças, ainda têm mais uma parada, uma última parada, a qual podemos chamar de final, né? É uma última parada, o último destino. Né? E aí podemos chamar então essa última parada de etapa, destino final e parada final, que é o lixo. Logo, é nesse sentido que digo que a indústria da moda gera impactos ao longo de todo o seu ciclo. E aqui foram falados somente os impactos ambientais e das peças, porque as peças vêm em embalagens, muitas vezes em saquinhos plásticos, que também vão parar no lixo e que geram muitos impactos também até irem parar no lixo. E os impactos negativos da indústria da moda vão além do ambiental. A moda também gera um impacto social negativo muito grande, como já mencionado no início do episódio, mas ainda não exposto. Grande parte das empresas terceirizam sua produção e, na busca de reduzir os custos da mão de obra, as terceirizadas, entre aspas, quarteirizam o trabalho. Isso resulta em milhares de pessoas expostas a condições subhumanas de trabalho e até mesmo em condições análogas à escravidão, pois as marcas na corrida por mão de obra barata sempre escolhem países em que os salários são mais baixos, como Bangladesh, Vietnã e Camboja. A exemplo desse impacto social negativo da indústria da moda, temos o caso do Rana Plaza, que aconteceu em 2013. O Rana Plaza foi um prédio que abrigava fábricas de roupa em Bangladesh e desmoronou, matando mais de 1.000 pessoas, a maioria composta por mulheres e seus filhos, que trabalhavam em condições análogas à escravidão e em instalações impróprias em termos de segurança. E esse acidente deixou 2.500 feridos. E isso trouxe à tona a realidade de como roupas vendidas no mundo todo são feitas. Mas os casos de exploração de mão de obra do setor não vão muito longe. Nós não precisamos de ir lá do outro lado do mundo, em outro país, e nem no ano de 2013 para termos exemplos de casos de exploração da mão de obra do setor. Pois aqui mesmo no Brasil, em 2020, 178 mulheres foram resgatadas de oficinas em São Paulo exercendo trabalho escravo. Então, os casos de trabalho escravo no setor são recentes, 2013, 2020, e não são assim longes, não estão longes da gente, só lá fora. Temos exemplos lá fora e temos exemplo aqui mesmo dentro do nosso país. E em termos ambientais, além dos impactos aqui já citados, temos também a questão do descarte, também mencionado no início do episódio. Segundo a ONU, a indústria da moda está avaliada em 2,4 trilhões de dólares, mas perde cerca de 500 bilhões de dólares ao ano com o descarte de roupas que vão direto para os aterros e lixões sem sequer serem recicladas. Isso corresponde, segundo as estatísticas mais recentes, a 64% dos 80 bilhões de roupas produzidas para a indústria da moda anualmente. E um exemplo desse impacto ambiental gravíssimo que esse modelo de moda gera, a questão do descarte das peças, é o que acontece no deserto do Atacama, no Chile. Cerca de 59 mil toneladas de peças são descartadas para os Estados Unidos, Europa e Ásia e são enviadas ao Chile para serem revendidas. Porém, não é isso que acontece. As roupas enviadas para serem revendidas acabam parando no deserto do Atacama, formando um lixão a céu aberto.
Das 59 mil toneladas importadas todos os anos, a maior parte, cerca de 40 mil toneladas de roupas, de peças, não é vendida, acaba parando no lixão no deserto do Atacama. O Chile é o maior importador de roupa usada da América do Sul, recebendo 90% desse tipo de mercadoria na região. No país estão instaladas em torno de 50 importadoras, que diariamente recebem dezenas de toneladas de peças de segunda mão, que depois são distribuídas para todo o Chile para revenda. Porém, na prática não é o que acontece. Em vez de ir para revenda, elas acabam indo para o lixão que se forma no deserto do Atacama. Segundo a reportagem da BBC sobre esse lixão da moda, por assim dizer, é o termo que eu vou adotar para me referir a esse lixão no deserto do Atacama. Então, segundo essa reportagem da BBC sobre esse lixão da moda, a maioria das roupas foi doada a organizações de caridade em países desenvolvidos e vão, em sua maioria, para locais de distribuição ou são entregues às pessoas necessitadas. Porém, o que não é aproveitado segue para países como Chile, Índia ou Gana. No caso do Chile, ao chegar no país, as roupas são divididas em 3 categorias, em primeira, segunda e terceira categoria, em que a primeira categoria é das melhores peças, sem defeitos, sem manchas, sem nada, tá? Impecável. A segunda categoria pode ter peças sujas ou descosturadas, com algum certo dano. Já na terceira categoria, há produtos mais deteriorados, os danos e os estragos são mais aparentes, mais visíveis e piores. E, apesar do setor das revendas afirmar que as peças da terceira categoria também são vendidas, sendo descartado apenas 1% do que foi importado, segundo autoridades locais, eles afirmam que grande parte acaba em lixões clandestinos, como o que se formou no deserto do Atacama, contendo pilhas e mais pilhas de milhares de toneladas de roupas. E devido à instabilidade do solo, no Chile é proibido descartar têxteis, até mesmo em depósitos legais. Portanto, em tese, não há o local correto, adequado e legal para descartar o têxtil, porque os depósitos legais não é para descartar têxtil. Então, para se descartar têxtil no Chile, não há, em tese, na prática, um local adequado, propício para isso, permitido por lei, para descartar aquilo que não se comercializa. No entanto, isso não impediu e não impede o descarte das peças no deserto do Atacama, que em sua maioria são de poliéster, que, como já mencionado aqui, demora mais de 200 anos para se decompor. Além do desgaste das roupas, liberar microplásticos, que acabam na atmosfera afetando fortemente a fauna marítima e terrestre das cercanias. E também, tudo isso acaba agravando a ocorrência de incêndios, que é uma prática comum nos lixões clandestinos. E no caso do lixão da moda, como não há um dispositivo legal para descartar as peças não comercializadas, a única solução, então, para desfazer por completo dessas peças é queimá-las. Isso tudo, todos esses impactos, tanto na esfera social quanto na ambiental que vimos aqui, que foi comentado, e muitos outros ainda não exposto, e até o que foi comentado foi exposto aqui, ainda não foi detalhado, não foi aprofundado, mas enfim, todos esses impactos na esfera social e ambiental exposto aqui, mesmo que ainda não de forma aprofundada, e os demais ainda não citados nem trabalhados, tudo isso é consequência do que é chamado fast fashion, conceito que surgiu na década de 1990, visando suprir a necessidade de um consumidor impaciente, ágil e conectado. E esse modelo fast fashion, impulsionado pelo consumismo e sendo alimentado por ele, pelo consumismo, reproduz coleções de grandes marcas de forma rápida, constante, a baixo custo e com curta duração, para que o modelo se sustente através, então, da necessidade de se adquirir peças novas, seja por causa de uma obsolescência programada ou por causa de uma obsolescência percebida, mantendo assim não só o modelo, o fast fashion, mas também o que o alimenta e também, de certa forma, o ajuda a se manter, que é o consumismo. E somente a título de curiosidade, segundo a Forbes, peças fast fashion geram 400% das emissões de CO2 e são usadas apenas até 5 vezes, ao contrário das peças de marca slow fashion, que são utilizadas aproximadamente 50 vezes. Assim, o fast fashion e o consumismo acabam agravando o problema dos lixos e aterros sanitários. Aliás, agravando o problema da destinação dos resíduos, uma vez que, do ponto de vista do planeta, não existe jogar lixo, roupa ou o que quer que seja fora, porque não existe fora. É isso, ouvintes.
Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.